paz de Yahshua Mashiach, mais uma vez o vosso irmão Leomar, que a bênção do Todo-Poderoso, o nosso Pai, repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. O estudo de hoje é sobre a morada do Altíssimo, onde fica a sua habitação, né? Eu quero ler em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 9 em diante. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso o Iau lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. E quero ler na versão NVI, em Gênesis, capítulo 1, versículo 6, e já está iniciando aqui o estudo. Vamos lá. Depois disse o Criador: haja entre as águas um firmamento, para que separe águas de águas. Então o Criador fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento o Criador chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. Em Josué, capítulo 10, versículo 12 e 13, nos diz o seguinte: no dia em que Iau entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Altíssimo na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jasa. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Agora em Jó, capítulo 37, versículo 11 e 12, nos diz o seguinte: também carrega de umidade as nuvens, e entre elas espalha os seus relâmpagos. Ele as faz girar, circulando sobre a superfície de toda a terra, para fazerem tudo o que ele lhes ordenar. Então, nós lemos ali em Gênesis que mostra claramente que há uma separação de águas que estão abaixo e as águas que estão acima do firmamento. Nós lemos aqui em Josué que o sol ele teve um endereço onde ele deveria parar, e também a lua. Josué deu o endereço para que o sol e a lua parassem, e eles pararam ali. Eles ficaram aguardando por quase um dia inteiro, até que a nação de Israel vencessem os seus adversários. Depois nós lemos aqui em Jó 37, versículo 11 e 12, que nos diz que as nuvens elas são carregadas de água, e também os seus relâmpagos, os relâmpagos do Eterno, estão nas nuvens. E ele faz as nuvens girar, circulando sobre a superfície da terra. Então, nós entendemos que se há um espaço e há um firmamento, o sol não pode estar do lado de fora. E a passagem de Josué entra em conformidade com Gênesis. O sol e a lua estão para o lado de dentro. E também as nuvens, elas giram sobre a superfície da terra. Então estas passagens, elas estão em conformidade, elas estão de acordo, mostrando realmente que a terra é plana. Agora eu quero ler no capítulo 37, versículo 18, que nos diz o seguinte: pode ajudá-lo a estender os céus duros como espelho de bronze? Agora eu quero ler na versão de Jerusalém, em Jó, capítulo 22, versículo 14, que nos diz o seguinte: as nuvens encobrem-no e impedem-no de ver, quando passeia
pela abóbada do céu. Então nós estamos vendo que ele passeia sobre a abóbada do céu. Mas será se lá é a morada do nosso Pai? Ou esta passagem quer dizer uma outra coisa? Não quer dizer exatamente isso, que ele passeia sobre a abóbada do céu, já que tem água lá em cima. Então, em Jó 37, o versículo 18 aqui, que diz assim: podes tu como ele estender a nuvem endurecida como uma placa de metal fundido? A mesma passagem que nós lemos aqui na NVI. Por que nuvem endurecida? Porque se você sair à noite com o céu limpo, você observar, vai ter algumas partes no domo, na abóbada do céu, no firmamento, você vai observar que tem a aparência de nuvem, porque tem umas partes mais claras, umas partes coloridas, como se fossem fumaças, como se fossem nuvem, né? Então, esta versão Jerusalém já dá este detalhe, nuvem endurecida. E quero ler aqui na mesma de Jerusalém, capítulo 38, versículo 30, que diz assim: quando as águas desaparecem, petrificando-se, e se torna compacta a superfície do abismo. Então vamos ler aqui na NVI esta mesma passagem. Quando as águas se tornam duras como pedra e a superfície do abismo se congela. Então, nós já podemos observar que aqui está falando dos termos estabelecidos para que o mar não pudesse traspassar. São os limites. E antes de chegar até a geleira, esta barreira, a superfície do abismo, que é o mar, ele se congela, ele se petrifica, ele endurece. Então está falando das águas, está falando do mar. O mar se congela antes de chegar nestas geleiras, que são os limites estabelecidos pelo Eterno para que o mar não pudesse traspassar o seu termo. Então a gente já vê um outro detalhe, que está de acordo com o firmamento, com uma terra que a nuvem e o sol e a lua circulam sobre a superfície dela. Vamos ler aqui ainda na NVI Jó 38, versículo 18, que nos diz o seguinte: você faz ideia de quão imensas são as áreas da terra? Fale-me, se é que você sabe. Então, você vê que em todo o tempo ela entra em conformidade, que a terra ela é plana e que há um firmamento lá em cima. Então você vê que os versículos são perfeitos. Os irmãos podem aguardar até o final, que eu vou mostrar duas observações, vou explicar para você e você pode fazer. Então, nós vemos claramente que o modelo da terra é plana. Quero ler agora com os irmãos em Salmos 148, versículo 1 ao 5, nos diz o seguinte: aleluia, louvem ao Eterno desde os céus, louvem-no nas alturas, louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais, louvem-no sol e lua, louvem-no todas as estrelas cintilantes, louvem-no os mais altos céus e as águas acima do firmamento, louvem todos eles o nome de Iau, pois ordenou e eles foram criados. Nós vemos aqui detalhadamente que a morada dele fica lá em cima, fica no firmamento, nos mais altos céus. Agora, vamos ler aqui em Salmo 150, versículo 1, na NVI, que nos diz o seguinte: aleluia, louvem a Iau no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento. Então, ele está no firmamento. Mas será se eu estou errado? As escrituras estão erradas? Ela está querendo interpretar uma outra coisa? Então eu quero ler em Isaías 40, versículo 22, aqui na NVI, que nos diz o seguinte: ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos, de tão alto que ele está, né? Ele estende os céus como um forro
e os arma como uma tenda para neles habitar. Quero ler aqui na versão de Jerusalém esta mesma passagem. Isaías 40, versículo 22, nos diz o seguinte: Ele está entronizado sobre o círculo da terra, cujos habitantes são como gafanhotos. Ele estende os céus como uma tela, abre-os como uma tenda que sirva de habitação. Então nós observamos que realmente o trono dele está no firmamento. Mas por que eu trago este estudo hoje? É muito importante nós sabermos a morada do Altíssimo, porque isto vai nos revelar muitas coisas que estão ocultas aí. Quero ler agora em Ezequiel, capítulo 10, versículo 1, na versão de Jerusalém. Nos diz o seguinte: Olhei e eis sobre a abóbada que estava por cima da cabeça dos querubins, sim, por cima dele surgiu algo semelhante a uma pedra de safira que tinha a aparência de um trono. Olha só, irmãos. Olha a visão do profeta Ezequiel. Vamos ler esta mesma passagem aqui na NVI para ver o que nos mostra. E aqui diz o seguinte: Olhei e vi algo semelhante a um trono de safira sobre a abóbada que estava por cima das cabeças dos querubins. Olha, veja bem. Os querubins estavam para o lado de dentro, para o lado de cá. Eles estavam abaixo do firmamento, abaixo da abóbada. Este limite, este firmamento, ninguém pode passar nem para lá e nem para cá sem a permissão do Eterno. Os irmãos irão entender a grande revelação desta mensagem quando eu estiver concluindo. Aqui nos mostra que sobre o firmamento, sobre a abóbada que estava por cima da cabeça dos querubins. Então, nesta abóbada tinha algo semelhante a um trono de safira, em Ezequiel capítulo 10, versículo 1. Então, nós já observamos, irmãos, que realmente o trono do Eterno, a morada do nosso Criador, é no céu. Mas, para você saber que mesmo ele morando neste lugar, ele consegue morar dentro do nosso coração. E eu quero que você leia Salmos 139, para você ver algo maravilhoso, extraordinário, o quanto ele cuida de nós, o quanto ele está pertinho de nós. Ele nos formou, ele nos criou. Leia Salmo 139. É linda aquela passagem, aquela mensagem. E quero ler aqui com os irmãos, na versão NVI, o último versículo, que é Apocalipse, capítulo 6, versículo 12. Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então, queridos, segundo as Escrituras, e eu creio nas Escrituras, a terra ela é plana. E a morada do nosso Pai, do nosso Criador, é no céu, é no domo. E aqui eu quero que os irmãos observem um detalhe. Veja aqui, o planeta Terra, eu não sei a ordem que está aqui, é o quarto, mas vamos usar aqui. Vamos lá, este daqui é o planeta Terra. O Sol está lá, do outro lado. Então, você que está vendo a Terra, os moradores da Terra vão ver você, porque você é uma estrela e está à noite, certo? Quando for de dia, então
ninguém consegue ver as estrelas que estão do outro lado do Sol. Compreende? Ninguém consegue ver uma estrela enquanto está de dia, porque o Sol é uma luz muito forte. Só que nós estamos aqui no mês de janeiro. Então, no mês de janeiro, toda noite eu vou ver as estrelas. E você é uma das estrelas. Vamos lá. Você é o Cruzeiro do Sul. Quando for no mês de junho, eu já não vou conseguir ver você. Eu vou ver a estrela que está do outro lado, que eu não conseguia ver no mês de janeiro. Então, observe que eu já não vou ver você. E eu fiz esta experiência durante 3 meses, não precisei ir até 6 meses, porque eu já compreendi que com 3 meses já não era para eu ver o Cruzeiro do Sul na mesma posição que eu vi. Ele muda muito pouco a posição, mas não se distancia. É para ficar longe e para eu ver em uma outra posição. Mas ele mudou muito pouco o posicionamento dele. Mas eu acho que durante o ano ele volta. O domo, o firmamento volta para o seu devido lugar. Então esta foi a experiência que eu fiz. Aí você pode dizer assim: mas as estrelas elas giram, por isso que você continuou vendo o Cruzeiro do Sul. Então vamos lá. Se as estrelas giram, então eu já não vou ver mais as estrelas como pontos fixos, nítidos, imagens nítidas como eu vejo aqui nestas fotos. Eu já vou passar a ver as estrelas como cometas, como estrelas cadentes. Eu já vou ver rastros de luzes, porque se elas estão a milhões de anos-luz, então elas vão ter que correr a uma velocidade assustadora para poder se manter no lugar. E isso vai deixar rastros de gases, né? Como eles alegam dizer. Então, meu amigo, eu quero que você me explique e me mostre que eu estou errado na minha observação, né? Você está livre, não só para criticar, mas para derrubar a minha observação. Porque eu não estou em busca de quem está certo ou errado. Eu estou em busca da verdade. E me desculpa se for uma ofensa para você, mas as Escrituras, ela está certíssima, a terra é plana. E nesta foto, que é a respeito das imagens do Sol, da luz do Sol, quando ele se esconde atrás das nuvens, os raios estão distribuídos, como a gente vê aqui nestas fotos. Mas se o Sol é tão distante da Terra, e ele é tão gigantesco, então a luz do Sol tinha que tomar muito espaço. Então a noite não ia ter a noite tão escura como nós temos. Já que também os raios não seriam distribuídos como nós vimos nas fotos. Mas procura sentir o Sol quando você sair durante o dia. À noite procura sentir a lua, procura sentir as estrelas. Você vai observar que elas estão perto de nós, não estão tão distantes assim. E eu te digo uma coisa, se as estrelas fossem milhões de anos-luz, como eles dizem, você pode ter certeza, ela não ia se aproximar da câmera no zoom quando nós buscamos focar ela e dar o zoom na estrela. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 em diante, nos mostra que a vinda do nosso Salvador, Yahshua Mashiach, virá no momento em que o poder das trevas estiver operando com toda a eficácia de Satanás, com todo prodígios de engano e de mentira. O que isso quer dizer? Eis a pergunta que muitos fazem. O que isso vai mudar na minha vida? Se a Terra for plana ou se a Terra é um globo? Eu não tenho que ir atrás da teoria da conspiração. Então veja bem, meu amigo e minha amiga. Fica provado que a Terra é plana. Então esses homens, eles não têm misericórdia. Eles enganaram nações. Eles enganaram a humanidade inteira. Eles
roubaram bilhões e bilhões e bilhões das riquezas das nações para sustentarem suas mentiras. O que é que muda na sua vida? Primeiro, será se o governo está preocupado com você e com a sua família? Tome cuidado com as informações, são mentirosas. Então, isto prova que nós não sabemos e nem temos ideia de com quem nós estamos lidando. Então, este projeto Blue Beam, com estas imagens que eu vou deixar aqui para você, você pode ter certeza que assim como eles enganaram muita gente até o dia de hoje, eles estão preparados para enganar, e desta vez com uma tecnologia avançadíssima. Eles vão enganar as multidões, eles vão dominar as multidões, eles vão escravizar as pessoas. Então estes que estão no domínio, estes senhores do mundo, você pode ter certeza, eles estão sendo orientados e instruídos por demônios. Eles mesmos próprios são filhos das trevas, são bestas, são espíritos malignos instruindo estas pessoas, e estas pessoas sendo instrumentos deles para dominar e escravizar as pessoas. Então, cuidado com o governo, com as propostas e facilidades do governo. E o que vai mudar na sua vida é que você vai informar as pessoas sobre esta verdade. O que vai mudar na minha e na sua vida é que muitas pessoas serão libertas, alertadas, e não vai cair no laço maligno desses homens mentirosos e destruidores. Então, meu amado e minha amada, a morada do Altíssimo é no céu, é na abóbada da terra, sim. E as estrelas não estão tão longe assim como eles falam. As estrelas estão no firmamento. O sol, a lua, as nuvens circulam, eles giram circulando sobre a face da terra. E o que muda? O que muda é que, mesmo a teoria deles sendo algo tão grande, mas é uma mentira, a terra sendo plana é uma verdade, é mais simples. O que muda é que esta ciência, ela zomba da humanidade e ela zomba do Criador. Dá para você entender o que muda na sua vida? O que muda na minha vida? O que muda na sua família? Agora é hora de nós anunciarmos as verdades que salvam e que libertam. Este é o estudo que eu trago para os irmãos. Não faz sentido nenhum se for só conhecimento, mas faz sentido se você exercer misericórdia e amor nestes últimos dias para com o teu próximo, para com o seu filho, a sua esposa, o seu esposo, no seu trabalho, você viver, porque a volta do nosso Salvador está próxima. Então ame o seu familiar. Então esteja unido com o seu familiar. Não deixa nenhum espírito de discórdia, de ódio, de rancor entrar na sua vida e entrar na sua família. Não permita o espírito de divisão entrar na sua vida. Não deixe nada destruir a sua família, o seu casamento. Então é um momento de nós termos muito cuidado e muita busca pela presença do Espírito do Eterno para as nossas vidas e para as nossas famílias. Aqui eu finalizo esse estudo. Que a paz de Yahshua Mashiach possa inundar a sua vida e a sua família, o seu lar. E a virtude do Espírito do Eterno de Yahweh dos Exércitos repouse sobre o seu povo e sobre a sua igreja em toda a face da terra.